Oi, oi, alô, alô, hum, uhum.
Ei, Charlene, tá me ouvindo bem aí? Vamos aguardar o pessoal chegar e aí a gente começa a live. Bom dia, gente. Bom dia. Ah, que bom que o áudio está bem. Estava preocupado com isso aqui, que ele estava chiando bastante quando eu estava testando. Aí eu fiz uns ajustes aí. Espero que dê tudo certo. Manda outro abraço para ele, tá? Manda ele vigiar. Tô preocupado com ele, gente. Esse pessoal assim que trabalha com enfermagem, né? Lidando com essa situação agora, a gente tem que estar orando com essa galera aí também, né? Para Deus abençoar, porque eles estão assim, né? Numa batalha constante. É uma situação muito delicada, muito delicada. Gente, eu tô mais nervoso do que quando eu dou aula presencialmente, não sei por quê. Acho que é Deus falando. Nossa, cadê lá? Vou dar 9h30, chega mais gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? O Fabrício agora chegou também, para integrar a live. Eu vou tentar fazer a live como se fosse uma aula mesmo, entendeu? Então, assim, eu vou ficar um pouquinho perdido, porque eu vou intercalar aqui entre uns slides aqui, né? Que eu vou estar visualizando aqui para poder passar tudo certinho com as informações e estar acompanhando o comentário de vocês, entendeu? Quero que vocês façam perguntas, comentem algo, entendeu? Eu vou tentar trazer para a live também. É uma guerra que a gente não sabe assim quando que ela vai findar, né? Quando que ela vai acabar.
E o engraçado dessa guerra, Charlene, é que a gente precisa agora até da ajuda dos traficantes, até do crime organizado, né? A gente precisa que toda essa galera aí que sempre foi perigosa, né, também tome os cuidados. Então a gente está precisando de uma união assim surreal no país, algo assim nunca imaginado. Até os políticos, né, que a gente sempre fala mal e tudo mais, a gente tem que estar cobrando eles para também, né, se unirem, né, se aliarem nesse momento, né, nessa situação. Eu não sei porque eu tô nervoso assim não, tô achando estranho isso, mas tá bom, vai passar. Eu queria começar a live de joelhos orando, só que a minha câmera não ajuda. Então se eu ficar de joelho aqui, ninguém vai me ver, vai, vai ficar estranho. Vou apoiar ali também. E eu acho a ideia ótima. Deixa dar 9h30 aí, de repente aparece mais gente. E aí a gente fica de joelho, né? E ora, né? Eu só não vou pedir para outra pessoa orar, né? Porque infelizmente eu não consigo ouvir ela, né? Aí eu vou estar orando. Eu vi um aplicativo que eles estão usando na Igreja Batista em Campo Grande, até participei de uma reunião, que é o tal do Zoom. Ele é bem bacana, eles estão fazendo até as células por lá, entendeu? Aí junta 8 pessoas, assim, e a imagem não trava. Fica todo mundo assim ao vivo, conversando, é bem bacana. Talvez, né, se os irmãos se interessarem, a gente pode fazer algo maior com isso um dia, né? Aí fica uma pessoa como mediadora, controlando a conversa, e aí todos os irmãos vão conversando, trocando ideias, ao vivo, todo mundo ao vivo. A gente começar a pensar em umas ideias diferentes aí, porque não tem previsão, né? Muitos países aí, né, igual eu vi na Coreia do Sul, um pastor que eu esqueci o nome agora, também é um nome difícil, né? Um nome coreano. Ele, né, desobedeceu essa lei de isolamento e aí ele causou um caos no país, tanto que 60% dos casos que tem lá na Coreia do Sul foram pegos por esse pastor, né? Esse pastor coreano ele até se intitula Jesus Cristo. E aí ele está sendo acusado de homicídio doloso, né? Como não tem intenção de matar, mas ele vai ser até preso porque ele começou a montar culto, né, contra as leis do Estado, entendeu?
E aí um monte de gente pegou o Covid-19, a situação ficou um caos, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria também. A Bíblia fala, né? Vigiai e orai, né? Não tem essa de sair peitando, né? É o Deus que a gente acredita, ele tem cicatrizes, né? Então, ele fala sobre marca, sobre luta, né? A gente tem que lembrar disso. Três minutinhos. Então, 9h30. Irmãos, bom dia. Né? Eu tentei começar a live um pouquinho antes para o pessoal já vir chegando, né? Estamos aí com um grupo, né? Já, assim, é pequeno, mas o importante é a gente estar estudando, né? Compartilhando a palavra de Deus, né? O tema hoje que eu escolhi para a lição, né? Diferente daquele da revista, é algo que eu trabalhei no seminário Job, né? Que eu lecionei também. Que seria sobre o cristianismo, o meio ambiente, né? E os cuidados que a gente teria com a criação, né? Afinal, esse tema ele tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, né? Tudo isso acontece por desobediência a Deus, né? Por falta de cuidado com aquilo que Deus criou. E a gente vai analisar como é que como é que a Bíblia vê, né, esse caso, né? A gente vai ver primeiro como é que Deus vê a criação, né? Depois a gente vai tratar como é que a humanidade enxerga a criação, né? Que é aquela coisa, né, bem catastrófica, assim, vou dizer assim. E depois como o cristão, né, deve enxergar a criação, né? E esses momentos de luta e tudo mais, né? Então, para a gente começar, né, começar bem mesmo, eu gostaria que cada um aí nos seus lares, né, se colocasse de joelho
Vou me colocar de joelho aqui também. Eu vou ficar assim. Vocês não vão conseguir me ver, né? Por causa que a câmera aqui não ajuda muito. Mas eu vou estar orando aqui, né? Porque o momento agora ele é muito delicado, né? Então a gente tem que, mais do que nunca, se unir, né? Procurar formas diferentes da igreja crescer e levar a palavra, né? E a oração é uma forma. Então, vamos estar orando então, né? Cada um de joelho em suas casas para dar início à aula, para que tudo saia conforme o desejo dele. Amém? Só um instante. Pai querido, Pai eterno, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, graças te damos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, estudando um pouquinho mais sobre sua palavra, meu Deus. Meu Pai, abençoe cada um que esteja em seu lar, passando por essas lutas, por essa dificuldade, dê a ele sabedoria, meu Deus, dê a ele força, dê a ele coragem, para estar enfrentando todo esse desafio novo para nós, meu Pai, para que possamos sair disso fortalecidos como uma igreja cada dia maior, meu Deus, para que a sua palavra cresça, meu Pai. Nós não sabemos o que fazemos sem ti, meu Deus. Nos dê sabedoria. Trabalhe em nosso lar, em nossas vidas. Que o Senhor possa fazer a sua vontade em nós e que nós possamos fazer a sua vontade se espalhar por esse mundo. Que o ensino agora que seja ministrado seja conforme o seu desejo, meu Deus. Porque eu não sei o que faço, mas sei o que você quer que eu faça. E eu quero que o Senhor me ajude a ministrar essa palavra. Essa é uma oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. O áudio tá bom aí ainda? O áudio tá bom? Então, o tema, como falado anteriormente, é o cristianismo e o meio ambiente, né? Vamos falar sobre a criação e o papel do cristão dentro desse mundo, né? Que a gente sabe que ele está fadado a acabar, né? Então, mas apesar disso, nós temos um cuidado perante ele e a gente vai ver isso conforme está na palavra, né? Porque agora mais do que nunca a gente tem que estar antenados na palavra para que sejamos responsáveis, porque aquilo que apesar do mundo acabar um dia, né, quando Jesus voltar e tudo mais, como a própria Bíblia fala, a gente tem cuidados que devem ser relevantes, né, para nós tomarmos todo dia. E eles são tão interessantes, né, que muita gente a gente está pecando e a gente nem nota, né? Então a aula vai embasar muito nisso, né? Então nessa aula tem o objetivo inicial, né, de anunciar a importância que devemos ter com o nosso planeta, né, e nosso papel na sociedade, né, com o fim que a gente possa trazer responsabilidade para nosso dia a dia, né, como cristãos de verdade, né. Quando a Bíblia fala vigiar e orar, né, vigiar e deixar o mundo pegar fogo, né, a gente tem que estar antenado, né, com a palavra, certo? O versículo-chave da lição está em Romanos 1,16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Essa parte do primeiro do judeu e também do grego é que Paulo está querendo referir a todas as pessoas da região onde ele estava, né? Mas o contexto é que é para todos, no caso, né? Então vamos aqui para o primeiro ponto da lição, que é o que? Muitas vezes a igreja ela não abarca muito esse assunto, né? Sobre o cuidado que a gente deve ter
com as coisas, né? E agora a gente está num momento, né? Eu não sei se os irmãos repararam, muito sério, porque a gente não está cuidando assim das coisas que estão ao nosso redor, da criação que Deus fez, e isso está afetando a todo mundo. Ninguém está podendo se reunir, né? Você não está podendo abraçar o seu filho, o seu neto, sei lá, direito por causa da situação que nós mesmos criamos, né? Por descaso com a criação, né? A Bíblia fala de peste, mas peste, assim, a gente já teve muitas. Nós tivemos presidentes brasileiros, né? Por exemplo, em 1912 tivemos um que morreu da gripe espanhola, que foi uma peste também que afetou o Brasil e matou milhões, né, no mundo todo. Então as pestes, assim, elas estão constantemente, peste bubônica, peste negra e por aí vai. E agora esse Covid-19 aí, né? E com fé em Deus a gente vai vencer essa batalha, né? Então a gente tem que procurar, vamos procurar nessa lição, compreender os propósitos de Deus para a criação desde o princípio, atualmente e para o futuro, né? Qual que é o objetivo, né, de criar, né, e fazer o que fez, né? Então a gente vai acompanhar na palavra, né? O primeiro ponto fala sobre o meio ambiente do ponto de vista de Deus, né? Afinal, Deus criou o universo, não é verdade? Criou tudo que existe, né? Então, se ele criou, ele tinha um propósito, né? Um motivo. E aí a gente tem que parar para pensar, né? Por que Deus criou e fez o que fez, né? Como ele criou, né? O que é a criação de Deus, né? Qual que era o propósito disso, né? Vocês já pararam para pensar? Por que tem tudo ao invés de nada, né? É estranho, né? Mas eu gosto de pensar da seguinte forma. Eu não sei vocês, né? Mas eu também não sei, né? Porque na verdade eu ainda não fui pai nem nada. Mas assim, quem já teve a experiência, sabe que um pai e uma mãe, quando a criança está na barriga da mãe ainda, ela ainda não foi gerada, né? Ele ainda não conhece ela, ele não chegou a ver ela, né? Mas tudo que ele já faz e tudo mais é amando essa criança que ele ainda não conhece. Então Deus já amava a todos nós antes de nós nascermos e sermos criados, né? Ele tem essa onisciência, ele tem esse conhecimento, ele tem esse poder, essa capacidade, né? Que um pai e uma mãe, né, muitas vezes demonstra quando ama aquela criança, às vezes que nem pôde nascer, né? E o que nasce e que independente da situação que ela esteja, o pai e a mãe estão ali do lado. Então a criação a gente sabe que ela foi criada de uma forma com um intuito bom, né? O intuito de transmitir, né, todo o conhecimento, todo o poder, né, que Deus tem, vou dizer assim. Afinal, né, como disse C.S. Lewis, quando você está no fundo do poço, né, e alguém ajuda você, você não está preocupado se aquela pessoa que está te ajudando a sair do poço, se ela é mais rica ou mais poderosa do que você. Você quer sair do poço, né? Então Deus é esse que ajuda a gente a sair do poço. E a gente não está muito preocupado, a gente não entende muito bem como é que funciona esse poder dele, mas a gente sente ele tocando nossas vidas e sermos transformados o tempo todo. É igual amor de pai e mãe também. Eles amam uma criança que eles nem conhecem e tudo mais, a gente não entende isso, né? É algo assim, surreal. Mas a gente sabe que aquilo ali é real, que aquilo existe, né? E o pai e a mãe dariam a vida dos seus filhos mais vou dizer assim, contrários que eles sejam às vontades do Pai, né? E assim Cristo fez, né? Então a gente vai, se vocês tiverem a sua Bíblia aí, assim, eu vou tentar fazer uma live, né? O pessoal chegou agora, eu vou tentar fazer uma live, assim, bem uma aula mesmo. Então eu gostaria que, assim, se os irmãos quiserem pontuar alguma coisa, comentar, perguntar, então vocês podem deixar seus comentários aí, tá? Que eu vou estar visualizando e aí eu vou estar comentando, vou estar participando junto com vocês, beleza? Fazer um negócio assim bem bacana, estilo EBD mesmo, né?
Então, em Gênesis 1, né, temos os versículos 3, 6, 9, 20, 24 e 26, né, que eles nos mostram algumas características do que Deus criou e por que criou. Né? Aqui nós temos em Gênesis 1, 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Esse texto é interessante porque até, né, na teoria do Big Bang e tudo mais, muitas pessoas assimilam, né, esse texto para dizer como se fosse o início da criação, né, que acredita-se muito na ciência, que foi um estouro, né, que criou uma luz muito forte, vou dizer assim, que deu início à criação. Né. Assim, de ponto de vista científico não faz muito sentido, né? Porque eu nunca vi explodir alguma coisa e surgir algo, né? Se fosse assim, a gente teria, né, várias empresas aí explodindo coisas, né? Sei lá, nunca vi explodir um ferro velho e surgir um automóvel, né? Mas assim, que há luz parece que assemelha muito com o início de tudo, né? Depois diz Deus, né? Em Gênesis 1:6. Haja entre as águas um firmamento que separa as águas de águas. Né? Você vê que tem uma organização, né? Tem uma preocupação, um cuidado de como é que isso vai ser ordenado. Né? E aí ele fala, junte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca, e assim foi. E ele disse também, né, versículo 20 agora, encha-se as águas de seres vivos sobre a terra, voem aves sobre o firmamento do céu. Então ele fala sobre os animais, sobre as criaturas que habitam conosco, né? Algumas vertentes religiosas, né? Elas acreditam até que no céu terão cachorros, terão cavalos, terão outros animais, né? Algumas falam que terão árvores, né? Só você olhar aquele folhetim de Testemunho de Jeová que você vê, né, pessoa abraçando tigre e tudo mais, né? Assim, eu não falo nem que sim, nem que não, mas eu creio que vai ser algo maravilhoso, né, o paraíso, né? Porque eu não consigo demonstrar aqui com palavras, porque o ser humano ele é limitado demais em suas expressões, né? A gente vê isso claramente quando eu falo assim que a verdade absoluta não existe, por exemplo, né? O que é contraditório, porque a frase em si seria uma absoluta, entre outras coisas que eu vou acabar dando nó na cabeça de vocês, então eu não vou aprofundar, né? Em versículo 24, diz assim em Gênesis, produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie, e assim foi. Né? Você vê que tem vários tipos, ele criou todos, né? Não tem distinção. E em Gênesis 1:26, né, que eu acho que é o versículo chave aqui para esse ponto, que diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Né? Então, é um desejo de Deus que a gente tenha esse domínio, né? Que a gente tenha esse controle sobre a criação dele. Né? É explícito isso no texto. Então, a vontade de Deus era que a criação fosse feita, realizada, e que aquilo, né, fosse realizado conforme o desejo dele e sob o domínio do homem. Né? Deus entregou, de certa forma, né, tá certo que tudo é de Deus, né, a gente tem que lembrar disso, a gente só é dispenseiro, a gente só cuida daquilo que Deus nos deu, mas assim, ele confiou em nós, né, para que cuidássemos da criação, né? Corajoso, né? Porque eu mesmo confio em mim, né? Se perguntar para mim o que eu almocei ontem, eu já não lembro direito. Eu sou todo descuidado, né? Ser humano é uma tristeza, né? A gente para analisar a vida da gente, a gente percebe como é que a gente erra o tempo todo, né? Como é que a gente não tem domínio próprio. É uma coisa muito difícil. É só através de Deus mesmo que a gente começa a tomar uma decisão
mais sadia, né? Quem olha a vida passada sua sabe muito bem, né? Eu acredito que os irmãos que estão aí acompanhando eu na live não sentem falta de nenhuma espécie de balada ou dos tempos que você bebia horrores ou qualquer outra coisa do tipo, né? Você tem uma vida totalmente diferente e não faz questão nenhuma daquela vida que você tinha anteriormente. Se não fosse Deus, a gente estava desorientado até hoje, né? Em Colossenses 1, 16, 17 diz: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, né? E aí tem um ponto interessante, né? E nele tudo subsiste, né? Tem pessoas que interpretam isso errado, né? A gente tem que ficar esperto com isso, porque o que acontece? Algumas pessoas entendem que como nele tudo subsiste, então muitas vezes as pessoas assimilam até o mal a existir a Deus, né? Como se fosse parte de Deus, né? Porém, isso não faz nenhum sentido, né? Porque Deus, ele necessariamente ele não é tudo, né? Deus não é mal, Deus não é cruel, Deus não é satânico, Deus não é mentiroso, tem um monte de coisa que Deus não é, né? A gente tem que entender que isso é uma hipérbole, né? É só uma frase para poder tentar dizer um significado. Eu acho isso importante porque o que acontece? As pessoas muitas vezes não entendendo isso, elas começam a ver Deus assim em tudo, até em coisas que foram criadas pelo homem mesmo, né? Coisas ruins mesmo, né? Você vê aí, por exemplo, pastores falando que a pessoa e tal sofreu certa doença ou certo castigo e tudo mais porque Deus quis, né? E aí contraria o que está falando na palavra, né? Não é um Deus amoroso que decidiu, né, por vontade própria, morrer por nós e ter cicatrizes? Não é essa a ideia? Então, né, fica algo ambíguo, né? Tem um buraco aí nesse pensamento aí. Então é interessante, para que a gente não caia nessa lábia desses pessoal aí também, né? A galera fica falando essas conversas aí de que Deus vai castigar o outro como se ele fosse algo perverso, né? Então, a gente vê nesses versículos um propósito, né, um motivo, né, e até uma ordenança, né, do Senhor diretamente para que a gente cuide do nosso mundo, né, de onde nós vivemos. E ele criou com o objetivo de ser algo bom, né, e fez para que a gente pudesse ser mordomo, né, mordomo no sentido, né, teológico, vou dizer assim. Não é alguém que tem uma bandeja e sai servindo, né? A ideia aqui é que a gente tem as coisas que Deus nos deu, né? E a gente serve elas com o objetivo que Deus deu também, né? Então a gente tem que ter sabedoria com essas coisas que Deus criou, né? Em 1 Coríntios 4, 1, 2 diz: Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, né? Então fala que aqueles que cuidam, né, da criação, né, dos mistérios de Deus, né, de tudo aquilo que Deus criou e fez, né, devem ser fiéis com tudo aquilo que ele ensina, né? Isso é importante. Não adianta nada a gente ler muito a Bíblia, mas ter muito descaso com a criação de Deus, né? Igual a gente está vendo agora, né? Infelizmente, isso aí está causando um caos tremendo, né? Então, a gente vê aqui, nesse primeiro ponto, que o meio ambiente, no ponto de vista de Deus, é que nós dominemos, né? Nós tomamos controle sobre o que ele criou, mas, claro, com o objetivo, né, de honrar e glorificar o nome do Senhor, certo? E assim, isso tem que ser tomado, né, na vida do cristão como uma ordenança, né? Então agora que a gente entendeu um pouquinho mais, né, porque Deus criou e fez o que fez e porque, né, qual o seu intuito com isso? É claro que ficam algumas perguntas e tudo mais,
Eu quero perguntas aí no chat, hein? Não estou vendo não, estou achando ruim isso. Então, agora a gente vai passar para o outro ponto agora, que a gente vai ver o ponto que eu acho que o pessoal acha mais interessante, né? Que é o meio ambiente no ponto de vista do homem, né? Como é que o homem enxerga o planeta, né? A criação que Deus fez, né? E o homem que eu falo é aquela pessoa que não conhece a Jesus, que está perdida, que não sabe o que fazer, né? Como é que ela trata esse mundo, né? Então, como a gente está vendo, o homem ele vê o mundo como um recurso, né? Algo para ser usufruído, na maioria das vezes para lucrar, né? Para usar e descartar, né? Desconsiderando o cuidado com o próximo, o que cria problemas tremendos, né? Como a gente está passando agora, né? Por exemplo, dizem aí que esse vírus, por exemplo, atualmente, ele veio ou de um morcego, né? Ou do pangolim, né? Que é tipo um tatu com escamas lá, né? E muitos já estão falando até que é do pangolim mesmo que veio esse coronavírus, né? O Covid-19. Então, se nós tivéssemos o cuidado, né? De analisar, né, antes de tentar comer alguma coisa, verificar se isso é saudável e tudo mais, né, isso aí não estaria acontecendo, né, esse caos tremendo não estaria ocorrendo, né, e aí desastres assim são enormes, né, as praias hoje em dia, né, tá cada dia mais difícil você pensar em uma, né. Difícil você mergulhar na água do mar e sem sair sem uma sacola. É difícil você ir de noite agora também, olhar para o céu e ver estrelas. Né? A galera que faz viagem de caminhão, de carro e tudo mais, deve lembrar bem que quando você andava de carro, né, fazia uma viagem longa, o vidro do carro ficava cheio de bicho, né, cheio de inseto. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia já tem bem menos, né? É sinal que nós estamos matando, estamos destruindo tudo. Exatamente, né? Até isso a gente está conseguindo acabar, né? Então o homem ele só quer usufruir, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Ah, mas é porque, né? No sistema capitalista, né? Nada contra o sistema capitalista, até porque eu acredito que eu sou um, né? Mas às vezes as pessoas criam esperança demais em ideologias políticas, né? Mas o que eles falam, né? Eles falam normalmente que o ser humano ele vai dar um jeito, vai se reinventar e vai conseguir sair dessa. E assim, eu acho muito esperançoso, mas como a própria Bíblia diz, né, e como é que a gente está acompanhando o meio ambiente, tudo, a gente vê que vai chegar uma hora que o ser humano não vai conseguir viver mais aqui. E não vai ter vida aqui mais. Né? Nem nossa, nem do que, sei lá, que seja que esteja aqui no mundo ainda. Né? E esse consumo desenfreado que o ser humano traz, né, cria problemas muito sérios. Né? Animais deixam de existir, a poluição se faz mais presente. Cada vez mais o mundo se torna inabitável. Né? Cadê o amor ao próximo, sendo que eu não estou nem um pouco preocupado se aquela criança que eu conheço, né, se ela vai ter água para poder beber futuramente, né? Cadê meu amor ao próximo quando eu pego meu lixo, jogo, né? Eu faço isso também, tá? Mas assim, é coisa que a gente tem que aprender tem que pensar, né? Cadê meu amor ao próximo quando eu não separo o lixo, né? Porque eu não sei se vocês reparam, mas todo esse lixo aqui que a gente pega, né? Ou joga lá e o gari pega e tudo mais, vai ter criança, vai ter pai de família, vai ter galera mexendo nele, né? E muitas vezes até se alimentando disso, né? Então, assim, se a gente separasse, pelo menos para essas galera aí, ficaria mais fácil viver, né? Então, a gente tem um descaso total com o próximo e com o meio ambiente o tempo todo, e a gente nem se toca disso. É uma coisa muito triste, né? E é interessante que Deus abomina nisso, né? Se vocês puderem ler em Apocalipse 11:18, fala assim:
As nações se irarão e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequeno como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Né? Então, você vê que Deus, né, fala até sobre um castigo vir, né, vou dizer assim, àqueles que destroem a terra em Apocalipse, né? Demonstrando que pecado não são só 7, né? Que assim a gente não cuidar daquele local onde a gente vive também é pecado, né? Em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, né? Então essas coisas que acontecem nos demonstram claramente que o pecado está em nós, né? E nós devemos lutar contra isso, né? Continuamente. E aquelas pessoas que não lutam estão cada dia mais se perdendo, né? E assim acabando com o nosso próximo e com tudo aquilo que Deus criou, né? É interessante, né, olhar que o ser humano ele não sabe o que ele faz, né? Quando você olha Romanos 7, né, Paulo fala muito bem que ele não consegue fazer o bem que ele quer, né, mas o mal, né, ele consegue fazer com muita facilidade. Né, e a gente é assim mesmo. Você sabe, por exemplo, que fazer uma dieta é bom, né? Você sabe que você ajudar uma pessoa doente é bom, né? Você sabe que você vir para a EBD, aprender sobre a palavra é bom, mas você não vem, né? Você também sabe que estudar um livro sobre aritmética, de biologia, seja lá o que for, é bom, mas você também não faz, né? A gente tem dificuldade tremenda de fazer o que é bom. Né? É só através de Cristo que a gente começa a fazer o que é bom, ter discernimento sobre isso. Né? Antes disso, a gente não tem noção direito. A gente pensa até que o bom é algo relativo, né? Mas o mal a gente faz, a gente nem percebe, né? A gente joga água limpa, né, no meio do esgoto todo dia, a gente nem se toca, né? A gente pega a descarga ali, dá 3,5 litros de água limpa ali, né? E vai. Né? Você vai olhar em outro país aí, vocês fazem isso, vocês ficam horrorizados, né? A gente joga água limpa todo dia dentro do vaso aí e acho tranquilo. Mas em outro país não é assim nunca, entendeu? Eu até acho, né, uma ideia minha, eu não vi ninguém comentando, que a situação do Brasil ainda ela não piorou mais ainda, porque a gente tem uma cultura de tomar muito banho, a gente toma 2, 3 banhos por dia, né? E em países como na Itália, nos Estados Unidos e tudo mais, isso é algo difícil de acontecer, tá, gente? Isso aí, a pessoa toma um banho por dia e olha lá. É algo assim muito escasso, né? Porque lá eles não têm tanta água quanto tem aqui, né? É outro costume. Então eu acredito que o clima, a cultura nossa, essa de higienização e tudo mais, está contribuindo indiretamente, entendeu? Para mim é sinal de Deus isso, porque se não fosse, eu acredito que a coisa já estaria muito pior, sinceramente, né? Então a gente vê que sem Deus o ser humano ele não sabe o que faz, né? E aí é até interessante que muitas pessoas, como os calvinistas, né, eles falam que a gente não tem livre-arbítrio por causa disso, tá? Não estou falando que não existe livre-arbítrio nem nada do tipo, é só um ponto para a gente pensar, né? Como é que existe, né? Lembrando, comentando novamente, é só um ponto para a gente pensar, né? Como é que não existe livre-arbítrio se eu não escolho corretamente, não tomo minhas decisões de forma correta, né? Eu tomo minhas decisões de forma errônea, direto, o tempo todo, né? Eu falo o que eu não devia falar, né? Eu não pratico o que devia praticar, eu não me preocupo com o que devia me preocupar. Então é sinal que eu estou preso, né, ao pecado. E só com Cristo eu tenho liberdade de poder começar a escolher o bem e entender o que é o bem, entendeu? É uma forma de enxergar, né? Mas não estou dizendo aqui, nem afirmando que é o certo. Né? Até porque a gente consegue tomar decisões também, né? Você consegue pensar, planejar algo futuro e tudo mais, né? E aí você se organizar para aquilo acontecer, né? Isso é um sinal do livre-arbítrio. Mas aí é outra aula, né? Bem interessante também sobre
o assunto, né? Então, a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, eu não sei se vocês estão acompanhando aí as notícias também, o ser humano, assim, ele tem tanta dificuldade de fazer o que é o certo, de que ele acaba, assim, abraçando coisas do mundo, né? E tentando trazer elas de uma forma, assim, positiva, né? Para dizer que está lutando contra alguma coisa, ou que está fazendo bem e tudo mais, né? Eu não sei se vocês viram no meu Facebook, eu compartilhei um vídeo que fez uma carreata, né, contra o coronavírus. Uma carreata. Eles fizeram uma aglomeração de pessoas dançando contra o coronavírus, né? Contrariando tudo que o governo fala, tudo que os médicos falam, tudo que a medicina fala, né? Achando que assim está fazendo bem, né? Então você vê que o ser humano ele é todo desorientado. Sem Cristo a gente não sabe o que faz, a gente acha que está fazendo bem e muitas vezes a gente está levando o outro até a morte, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. O ser humano ele não sabe o que ele faz, né? Ele não tem noção, né? Igual a gente está vendo aí, o pessoal está estocando, né, álcool, papel higiênico e tudo mais. E aí eles esquecem que as pessoas que não puderam comprar, elas vão estar provavelmente contaminadas, né? E isso vai estar afetando essa pessoa que estocou também. Não adiantou nada, né? Então, a gente não tem noção. A gente pensa muito na gente, muitas das vezes, e esquece, né, do outro. E aí não entende que isso vai prejudicar a nós, né? A gente vê muitas vezes o planeta como se ele fosse um bolo, né? O ser humano vê o planeta como se fosse um bolo. Ou seja, ele tem recursos escassos, né? O planeta ele vai acabar, né? Então, por mais que a gente se reinvente, tente montar e tudo mais, a gente vai vendo que as coisas vão ficando mais difíceis, né? Assim, fica cada vez mais complicado a gente viver onde é que a gente está. E por causa disso, a gente tem que começar a pensar em como é que a gente vai começar a cuidar disso, né? Como que Deus ordenou lá em Gênesis, né? Fora que não tem outros textos, né? Então a gente começa a ver agora, acabando esse ponto aqui sobre o meio ambiente e o ser humano, a gente vai estar falando agora sobre o meio ambiente do ponto de vista do cristão, né? E lá em 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Em 1 Coríntios 11,1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 3,9 diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então a gente começa a ver aqui, nesse ponto, que Deus acredita que os cristãos, né, eles devem ter todo esse cuidado com a criação, com tudo aquilo que ele realizou, né, para que mais coisas como essa não aconteçam, né, e para que a gente comece a ter mais amor ao próximo. Não é que é uma aula para que a gente possa um dia colonizar outros planetas e que o mundo dure mais tempo, alguma coisa do tipo, mais científica, né, sobrenatural aí e tal. Mas o intuito da lição é tentar demonstrar que as coisas que estão acontecendo, né, muitas pessoas estão ligando a um castigo de Deus e tudo mais, né, e tal, elas também são responsabilidade nossa, né, com aquilo que Deus criou, né? Então, fica muito claro nos textos que eu estou trazendo para vocês, né? E nos textos que eu vou trazer ainda, né? Por exemplo, em Gênesis 2,15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar, né? Então, ele fala que nós devemos guardar, né, aquela criação que ele fez, né? Tomar todo o cuidado,
né? Muitas pessoas, às vezes, pessoas criticam, né? Aquele cuidado que às vezes a pessoa tem com um gato, um cachorro, né? Com alguns animais e tal. Mas assim, isso é um sinal, né? De que é uma ordenança também. O problema é quando a pessoa passa do ponto, né? Quando a pessoa começa a enfeitar o gato demais, aí faz festa surpresa, chama, né? Faz um negócio assim muito emperequetado, aí às vezes pode parecer um pouco de descaso, né? Porque coloca o gato no lugar da vida de outra pessoa, né? Então são coisas para a gente ter que ponderar, a gente tem que saber colocar na balança, né? Vou dizer assim. Mas a gente deve cuidar também da criação, né? Desses animais, do mundo que Deus criou, né? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Salmos 24, 1, 2, né? E aí, assim, fica a pergunta para a gente pensar, né? Como você, né, como nós temos cuidado daquilo que Deus criou, né? A gente fala muito que ama, né? Que agradece muito a Deus por tudo que Ele criou, por que Ele fez e tudo mais. Mas você agradece mesmo? Como é que você agradece, né? Que cuidado é esse que você demonstra, né? Você, olhando sua vida, se fosse alguém cuidando de algo seu, né? Você acharia que estaria bom, né? Você falaria assim, olha, você está cuidando muito bem das minhas coisas, né? Aquelas coisas que eu criei e está de parabéns, né? Você analisando aí a sua vida. Eu olhando para mim, eu falaria que não, totalmente falho, né? Só de olhar para o meu corpo eu já acho que está tudo errado, né? Eu como o que me faz mal, né? Eu bebo coisa ácida, né? Como refrigerante, né? Que destrói o meu corpo, né? Como é que eu sou uma pessoa? Como é que eu estou organizando bem isso, né? Claro que eu estou fazendo de forma errada. Eu torço que a ciência invente alface com gosto de bacon, porque assim eu vou conseguir manter uma dieta com mais facilidade, porque por mim mesmo é muito difícil. E eu sei que para os irmãos também né? E a gente tem que parar para pensar nisso, porque isso ajuda não só a você, mas também ajuda o próximo. E mais, é uma ordenança de Deus, não é uma brincadeira, né? E aí você tem que parar e pensar, né? Que coisas que eu posso mudar na minha vida, costumes e tudo mais, para cumprir essa ordem, né? O que eu podia estar mudando? Né? Eu poderia mudar a forma como eu trato o lixo, por exemplo, né? Como eu trato por exemplo, ter mania de jogar lixo na rua, vamos dizer assim, poderia mudar isso. São coisas assim, a gente tem que tentar fazer nem que seja o mínimo para que as coisas comecem a cooperarem para o bem, né? Que é a vida de Cristo, né? Porque se a gente não estiver trabalhando isso, momentos como esse que a gente está vivendo agora vão se repetir cada vez mais. Isso não é eu falando, é a Bíblia, né? Cada vez mais. Vocês só veem aí notícias aí cada vez mais alarmantes sobre a situação do planeta, do mundo. Igual eu falei anteriormente, dificilmente você vai na praia, entra na água e não sai com uma sacola, né? Dificilmente você vê alguma situação assim, alguma notícia, né, de que a situação do meio ambiente está melhorando, né? Então assim, é bíblico, né? Esse mundo ele tende a acabar, né? Por mais que os cientistas e tudo mais tentem desenvolver, né? Igual o Stephen Hawking lá tentando falar sobre terraformação, né? Ou seja, que pegar um outro planeta como Marte, por exemplo, e começar a colocar planta lá, né? Para ver se a gente consegue viver lá, porque ele mesmo, né? Ele como ateu, ele sabia que esse mundo vai acabar, entendeu? Então, se até o ateu tem noção disso, a gente como cristão a gente tem que ter mais noção disso ainda, né?
E cuidar disso é demonstrar amor ao próximo, é cumprir uma ordenança que Deus nos dá. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Em Filipenses 2, 5, 7 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a servo, tornando-se semelhante aos homens, né? Isso é interessante, né? Porque Deus poderia, né, Jesus poderia aparecer aqui para a gente em carruagens douradas, né, soltando raios pela mão, né, gigante, sei lá, de outras inúmeras formas, né? Mas ele se fez homem, né? Ele se esvaziou de si mesmo, né, vindo como servo, como o próprio texto diz, para demonstrar, né, que não é difícil falar sobre a palavra de Deus. Eu acho isso muito importante, né? Eu vejo o pessoal emperequetando muito, né? Culto, forma de se vestir no altar, tudo mais. Tá, isso é interessante, que demonstra cuidado, né? Mas cria uma coisa assim, um ritual, né? Que às vezes é até nocivo, né? Por exemplo, eu lembro de quando eu era de outra igreja, né? Que eu nem vou falar o nome. Mas chegou uma pessoa que ela estava embriagada, né? E aí tinha uma fileira de cadeiras, tinham 7 cadeiras, e ele estava sentado sozinho, né? E aí, porque ele não tinha aparência, ele não tinha o cheiro, ele não tinha assim, nem sobriedade direito e tudo mais, as pessoas não chegavam perto, né? E aí a gente sabe que pela palavra a gente tem que amar a todos. Aí eu fui o único doido que sentou do lado do embriagado, né? E ali eu fiquei com ele até o final do culto, até quando ele começou a ficar mais sóbrio. Hoje em dia ele bebe, né? Até conheço essa pessoa, ela mora aqui em Bandeirante e tudo mais, mas ela melhorou muito, né? Eu sei que ela vai na igreja e tudo mais, eu oro pela vida dela. E assim, eu não sei se aquela atitude minha ali influenciou a vida dela, né? Mas eu creio que sim, né? E assim, a gente tem que parar de ver assim esses traços, né? Porque senão a gente não vai estar se assemelhando a Jesus, né? Porque Jesus não se assemelhou a isso, né? Ele não se preocupou com isso. A Bíblia fala que ele não tinha formosura, não tinha beleza nenhuma, né? A Bíblia fala praticamente que Jesus era feio, vamos dizer assim. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Eu sou feio, né? E todos somos feios. Não, eu tô brincando, tá, gente? Vocês são todos lindos, tá? Mas é uma piada gospel, desconsiderem, por favor. Mas a Bíblia fala que Jesus não tinha formosura nenhuma, né? E a gente tem que desvincular dessa coisa da vaidade, né? Então, nós temos alguns pontos aqui para falar sobre como é que o cristão deve lidar com o meio ambiente, né? Aqui nós temos aqui um ponto para ressaltar que nós somos feitos à imagem de Deus. O nosso domínio deve ter como modelo o domínio de Deus e deve espelhar-se no seu caráter, né? Como vimos em 1 Coríntios 1:11. Né? Como seres humanos temos autoridade real sobre o resto da criação, como está na Bíblia, né? Mas devemos exercê-la como servidores do nosso Deus Criador e da terra, e de suas criaturas, as quais nos foram dadas por Deus para que as governássemos, né? Temos que ter sabedoria sobre aquilo que Deus criou, né? Para que não aconteça coisas terríveis como essa e entre outras, né? Que acontecem e até estão por vir, infelizmente, né? Já vimos como Deus ama a sua criação, como Ele a aprecia e como se importa com ela. Se amamos a Deus, devemos querer ser como Ele e devemos nos importar com as coisas com as quais Ele se importa. Isso é importante, né? A gente fala, né, que a gente ama a Deus, que a gente se importa com aquilo que Ele fala, que Ele ensina e tudo mais. A gente tem que começar a fazer isso, né? Então, um cristão preocupado com o mundo onde é que ele existe, né? Ele tem que ter essa preocupação que Deus também tem, né? Mateus 22, versículo 37 a 39 diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento.
é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo com a si mesmo. Como é que eu estou amando o meu próximo, né? E é interessante esse texto agora, porque a gente está numa situação bem diferente, né? Como é que a gente vai amar o nosso próximo agora assim tão longe, né? Que medidas que a gente pode tomar, né? É uma situação diferente e que a gente tem que começar a pensar, né? Eu vi algumas pessoas compartilhando que em caso de pessoas idosas, elas se prontificam a fazer as compras para essas pessoas para que elas não se arrisquem a pegar o Covid-19, né? Porque a vacina mesmo, a gente só tem algumas noções aí. Eu vi uma notícia boa lá de Israel que falou que vai começar teste em pessoas, né? Eu vi uma notícia nos Estados Unidos que o teste em ratos lá também deu certo e vai começar a ver direitinho se começa a testar em gente, né? Então, assim, tá progredindo, né, um resultado, né? Mas, assim, enquanto isso, a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que vigiar, né? Uma coisa é você ter fé em Deus, outra coisa é ser irresponsável, né? Então, você tem que ter fé em Deus, né? E vigiar, né? Porque vocês podem ver, né, que eu não sei como é que a fé dessas pessoas ainda permanece, ou como é que acreditam muito nessas religiões neopentecostais aí, por exemplo, porque cadê aquela cura que aquele pessoal prometia, né? Cadê o pano ungido, a vassoura abençoada que tirava todo mal? Cadê aquela imposição de mãos poderosa, né, que acabaria com tudo? Cadê? Né? Você vê que, pelo menos o que me parece, é que ela está de boca para fora, né? Porque acabou, né? Eles estão usando máscara, eles estão lavando as mãos, estão usando álcool em gel, toda aquela coisa que eles falavam, né? Que até ressuscitavam pessoas, né? Igual viu o Agenor Duque fazendo recentemente, né? Ele pegou, colocou uma pessoa no altar e falou que ressuscitou ela. Aí muitas pessoas estão acreditando nisso, né? Mas essa pessoa está correndo do Covid-19. É estranho, uma pessoa que tem capacidade de ressuscitar, outra está com medo do vírus, né? Aí, né, tem algum erro teológico aí, né, no entendimento das pessoas e desse Agenor Duque, pelo menos na minha concepção. Se vocês discordarem, podem deixar comentário que a gente conversa à vontade, né? Então a gente analisa aqui em Mateus 22, 37 e 39 que o descaso com o próximo não é só com palavras, né, mas com coisas materiais também, né? O egoísmo deixa isso muito claro e isso afeta o meio ambiente, a criação, tanto como o nosso próximo, na verdade. A gente está vendo aí para a galera estocando aí papel higiênico e álcool em gel, e isso aí fez as coisas decolarem, né? Subiu o preço de uma forma absurda, porque a gente não teve cuidado, né, com aquilo que Deus criou, né, afetando o nosso próximo. E como eu disse anteriormente, se outra pessoa não tem acesso ao álcool em gel, não tem acesso ao papel higiênico e tudo mais, essa pessoa vai pegar e você que estocou o papel higiênico vai ser um doente com um monte de papel higiênico, né, porque você não compartilhou, né, porque você não dividiu, porque você não cuidou do próximo. Então não adiantou em nada, né, tudo aquilo que você estocou. Eu estou trabalhando com cobrança agora, né, para uma assessoria lá do Santander, e muitos clientes ficaram com dívida, né, no Santander porque estocaram comida entre outros mantimentos. É engraçado isso. E os clientes têm, assim, vou dizer assim, a cara de pau, né, de falarem de que compraram demasiado mesmo, porque estavam com medo. As pessoas estão assim perdidas, né? Não sabem o que fazer, né? Até entendo nesse ponto, aí por isso que é o medo e tudo mais de comprar. Mas sem Cristo as pessoas não percebem que sem o próximo não tem como, né? Aquilo vai se espalhar sozinho, você não consegue lidar com uma peste, né? Não tem como. É algo assim surreal, né? É algo difícil de lidar. O mundo inteiro está lutando contra isso, não está conseguindo lidar. Vai ser você com seus 500
fardo de papel higiênico que vai conseguir derrotar o Covid-19, né? Não tem como, né? Então a gente tem que ter essa noção, né? A gente tem que lembrar sempre, né? Eu gosto sempre de pontuar isso, que o planeta ele tem recursos limitados, né? Ele é como se fosse um grande pedaço de bolo e assim, às vezes um tem muito, né? Outro não tem migalhas, outro não tem nada, né? Ele é dividido de uma forma muito incorreta, né? E mesmo se ele fosse dividido assim corretamente, eu acredito que cada um ficaria com muito pouco, né? O que acontece é porque o mundo ele tem uma quantidade de recurso e do jeito que a gente se organiza como ser humano a gente não consegue delimitar isso bem. Então, a gente também não conseguiria aceitar, ficar com isso tudo dividido, tudo certinho, né? O ser humano tem esse problema do egoísmo e tudo mais, né? Então, mesmo que algumas ideologias políticas, né, coloquem como se fosse um ideal, né, dividir tudo aquilo igualmente, tudo mais, quando a gente se coloca na mão do homem, a gente sabe que isso não acontece, né? Alguém sempre pega um pouco mais, né? Aquele que tem um recurso diferente, e temos um problema muito sério também, né? E nós todos somos diferentes e temos necessidades diferentes. Então, por isso que a gente nunca vai conseguir dividir isso igualmente, né? Tem aquela pessoa que não enxerga, tem aquela pessoa que não escuta, tem aquela pessoa que não tem uma perna, tem aquela pessoa que tem problema de diabetes. Então, dividir isso igualmente é impossível na mão do ser humano, né? A gente não consegue delimitar isso, né? A gente viu já vários países tentando e não deu certo, né? Se alguém tiver algum exemplo aí interessante e falar assim, olha, eu acho que ali deu certo e tal, pode comentar aí, a gente discute, conversa e tudo mais, mas até onde eu sei, como formado em história, né? Não tem como, né? Mas a gente sabe que sim, que tem como a gente tentar fazer esse mundo, né, que Deus criou, que está fadado infelizmente a acabar, não algo assim tão terrível, né? E assim algo que demonstra um carinho com o próximo, né? Por exemplo, eu vejo algumas ideias aí bem interessantes, né? Por exemplo, eu vi tem vasos, né, vasos sanitários hoje em dia que a água dele é reaproveitável, né? Então a água da descarga ela enche o próprio vaso, né? Não sei como é que funciona direito não, tá? Estou explicando por alto, mas ela passa pelo filtro, não fica nada fedido não. Aí passa e a mesma água é usada para poder dar descarga de novo, entendeu? Então é um ciclo, né? Não é igual a gente está fazendo agora, não. A gente pega, joga um monte de água limpa no esgoto do dia, né? Mas nesse caso aqui não. Nesse caso é reaproveitável. Tem chuveiro também que faz isso, né? A água do chuveiro que cai, em vez dela ir direto para o esgoto, aquela água limpinha lá e tudo mais, ela vai para o vaso, ou ela é reaproveitada para o próprio chuveiro. Eu vi lá em São Paulo isso também, até numa reportagem do Jornal da Cultura, que é bem interessante, né? Então a gente tem que pensar e por mais assim que pareça assim meio futurístico, umas ideias meio loucas assim, são coisas que futuramente elas vão ser cada dia mais necessárias se quisermos viver aqui, né? Eu tô com meus 30 anos, eu acho que eu vou viver mais 30. Se aos meus 30 eu já vi, né, todo esse tipo de desgraça, né, todo esse tipo de problema e tudo mais, imagina aí mais para frente, né? Como é que a situação vai ficar complicada para as pessoas. Então a gente tem que estar pensando nisso. Como é que a gente vai lidar, né? Porque a gente falar que cuida do próximo mais é muito bonito, mas a gente tem que começar a tomar consciência disso, né? Porque como a gente às vezes não faz as coisas e não nota, né? Igual eu falei sobre o lixo, é muito triste, né? Que a gente não separa, isso degrada o meio ambiente, o ambiente em que a gente vive, e ainda prejudica pessoas que estão separando esse lixo, né? E a gente faz isso diariamente e nem esquenta a cabeça, né? A gente tem que parar para pensar um pouco.
né? Algumas pessoas podem estar pensando que eu sou um pouco alarmista demais, mas o momento é esse, né? Mais alarme do que a gente está agora no momento não tem como. Cada um está na sua casa, a gente não pode congregar. Isso é mais sinal do que nunca de que a gente tem que se preocupar. Urgente, urgente. Algumas pessoas alertam, né? Falam que esse vírus ele mata pouquinho, que não dá nada e tudo mais. Mas a preocupação, né, maior não é nem questão sobre a mortalidade, pelo que eu estou entendendo a princípio. A ideia é que os hospitais vão sobrecarregar de doentes. E aí pode aumentar o número muito mais de mortos, né? Igual a gente está vendo na Itália. Na Itália, a situação é tão drástica, não sei se os irmãos já pesquisaram, mas existe uma lei, ela é internacional, dizer assim, ela é praticamente global, que é até estipulada pela ONU, que se uma pessoa mais nova precisar de um aparelho e tiver uma pessoa mais velha e não tiver mais aparelho, se o Estado quiser, o aparelho do velho ele vai para o novo, porque ele tem mais tempo de vida e mais chance de sobreviver. Entendeu? Então, na Itália, já tem alguns casos acontecendo isso. Né? Vocês podem jogar agora na internet mesmo. Então, o negócio é sério. Aí o Alex deixou uma pergunta aqui. Ele perguntou se eu acho que estamos passando agora, o que estamos passando agora vai ajudar a igreja no geral, a se unir, até mesmo em família. Então, o que eu acho, né? Eu acredito que é um momento de luta, né? E assim, se vai, assim, historicamente, né, e biblicamente, eu acredito que sim, Alex, porque o que acontece? Historicamente, na Segunda e na Primeira Guerra Mundial, a guerra, né, trouxe um medo tremendo para o ser humano e um poder bélico, né, científico, que fez assim a religião diminuir muito, tá? Ela assim ficou minúscula, vou dizer assim. Tanto que você vai olhar os pensadores da época, muitos deles que eram famosos, eles até iam contra a religião. Mas depois daquela pressão, daquele sofrimento e tudo mais, aquilo expandiu de uma forma, né, inimaginável. Né? Agora o cristianismo ele cresceu de um jeito que você nem imagina. Agora, se você pegar na Bíblia, também você vê isso. Né? Você vê Paulo sendo perseguido, né? Lembrando que o cristianismo lá ele era uma religião menor que tinha, né? Ele era ameaçado de morte, ele era perseguido, ameaçado o tempo todo, né? E aí mesmo assim o cristianismo, né, cresceu mais do que nunca, né? Vemos também ali o faraó também ali com Moisés também e o seu povo ali, né? Querendo ali, sendo oprimido ali pelo faraó e tudo mais, e mesmo assim o cristianismo cresceu, né? A palavra se espalhou. Então eu acredito assim que é um momento de dificuldade, né? Mas assim, como na história e como na Bíblia, ele tem tudo para poder se espalhar, né? Para crescer e assim, fé em Deus e a gente lembrar também assim que é um momento triste, né? Mas que a gente tem que lembrar que Jesus venceu. Né? O pessoal pega Apocalipse só para falar das pragas, né? Nunca vi isso. O pessoal gosta de doença. Não sei quem é que o pessoal pega Apocalipse só para falar de problema, né? Mas o livro do Apocalipse é para ensinar que Jesus vai vencer, vai vir todos esses problemas que a gente está vendo e que Jesus vai prevalecer sobre eles. Então, o que eu estou achando mais interessante desse momento agora é que a gente está começando a perceber como é que a igreja é valiosa, né? Tá todo mundo percebendo como era importante o irmão ali do lado para você abraçar, conversar com ele, né? Como é que era importante ele congregar, conversar, né? Se reunir. Então isso pode ser uma forma também, Alex, de tentar valorizar aquilo que a gente tem, né? E eu acredito também que esses momentos de luta, né, eles estão assim fazendo muitas pessoas se converterem, tá?
se balançarem, pensarem também, né? Por exemplo, como eu estava falando sobre a Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, havia um momento, né, que era a Alemanha e a Inglaterra, se não me engano. Eles estavam brigando em trincheiras e era perto do Natal. E aí eles já estavam muito assim, abalados, né, não queriam guerrear mais nem nada, né? E aí no dia de Natal, a trincheira alemã começa a cantar Noite Feliz. E aí a da Inglaterra começa a escutar, né? E aí os dois lados das trincheiras inimigas começam a cantar Noite Feliz. E depois, no outro dia, os dois líderes, os capitães ali, eles dão as mãos, né? E ali há um acordo de paz, querendo desobedecer o governo, entendeu? Então, em momentos de luta, né, a união de pessoas que nem se compreendiam direito ali surgiu, né? E ali foi o estopim para poder acabar com a Primeira Guerra Mundial, né? A palavra de Deus foi importante para isso. Então, agora ela também vai ser importante para isso, tenho certeza. Amém? Então, queria convidar os irmãos a abrir em Lucas 21, do versículo 5 ao 28. Lucas 21, versículo 5 ao 28, né? Esse texto aqui, ele tem tudo a ver com a realidade nossa atual, tá? Fala assim, né? Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu, Jesus, né? Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não sigam, olha lá. Jesus alertando, ó, cuidado com essa galera aí que está falando que esse é o sinal do absoluto aí, ó, né? Fique esperto. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino se levantará contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem a Jerusalém, rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com um bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com os que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Olha, esse versículo aqui é real demais, né? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês.
Amém? Alguns enxergam esse momento de luta, por exemplo, como uma prova, né, para ver quem é fiel e quem não é, né? Então pode ser esse um dos motivos também, né? Um dos momentos da gente estar testando nossa fé, de reinventar. Porque eu vou te falar, né? Tem aquele velho ditado que diz assim que oficina vazia, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então, como a gente não está se reunindo mais no culto, está deixando muito espaço, né? Para o pessoal pensar ou agir de outra forma, né? Porque, querendo ou não, a igreja ela é um alimento espiritual, né? As pessoas vão lá e congregam e aquela mensagem, né? Ela ajuda as pessoas a terem mais coragem, mais força, mudança de vida, se firmarem mais em Cristo e tudo mais. Então é importante, né, que a gente, agora nesses momentos que a gente está isolado, a gente procure novos métodos para poder se alimentar espiritualmente, para que a gente não possa cair em velhos hábitos que nós tínhamos anteriormente, né? Esse texto que eu acabei de citar com vocês, ele deixa muito claro que este mundo que vivemos, ele não vai suportar, né? Ele vai chegar ao fim, né? E como eu falei antes, até os ateus têm certeza disso. Então, por que a gente tem tanto descaso com aquilo que Deus criou, né? Então, mas ele é claro que aquele que busca imitar a Jesus conseguirá passar por essas crises com muita luta, claro, com dificuldade, mas Jesus voltará e até lá deveremos confiar nele, porque ele é o único em quem podemos confiar, né? Então, assim, a gente crê num Deus que tem cicatrizes, né? Jesus morreu numa cruz. Então é muito claro, né, que se Deus teve batalha, né, nós teremos batalha também, né? Nós teremos nossas cicatrizes, nós teremos nossas histórias para contar, né, de superação e tudo mais, né? Então a gente tem que orar, né, esperar, confiar no Senhor, vigiar, né, ser responsável, né? Não ser responsável por possíveis males, né? E a gente tem que procurar cuidar daquilo que Deus criou, né? Para demonstrar Só um momento. O texto, só um momento. Deixa eu ver aqui. Lucas 21, do versículo 5 ao 28. Então, o cristão ele tem que buscar cuidar daquilo que Deus criou com amor, né? Pois não cuidar disso afeta o nosso próximo. A gente está vendo isso agora, né? Então, irmãos, essa a aula de hoje, né? Eu espero assim que eu possa ter contribuído de alguma forma, que isso possa ter edificado vocês, né? Pode ter certeza que os irmãos que eu estou orando, né? Estou muito preocupado, estou me cuidando também, né? Porque eu não parei de trabalhar, né? Nesse momento aí, estou aí na batalha também, né? E assim, a gente tem que procurar, né, ser despeceiros, né? Temos que procurar cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Do talento que Deus nos dá para sua honra e sua glória, né? Porque nós devemos fazer, como diz em 1 Coríntios 3:9, sermos cooperadores de Deus, porque vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então as pessoas têm que ver Deus em nós, né? Se nossas atitudes contrariam o que diz a palavra, provavelmente eles não estão vendo Deus conosco. Amém? Vocês querem deixar alguma pergunta, comentário? Pode falar, estou lendo aqui, tá? Alex deixou uma pergunta aqui, perguntou sobre o texto também. Estão meditando. E Lô Fernandes falava assim que uma pessoa sem dúvidas é uma pessoa sem conhecimento. Então eu pergunto para vocês, alguma dúvida? Né? Sempre essa pegadinha para ver se o pessoal pergunta, né? Mas amém, irmãos. Então assim, fique na paz. Espero que a mensagem tenha sido levada, né? Que todos tenham aprendido alguma coisa. E que a gente possa procurar mais a Deus nesses momentos de isolamento e que a igreja possa crescer cada dia mais. Amém? Fique na paz, Deus abençoe.
e estejam aí, né, estudando cada dia mais a palavra de Deus. Até mais.